Paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? O título desse vídeo é Não confunda a força do teu braço com a promessa de Deus. Basicamente aqui eu quero citar o exemplo de Abraão. Abraão, Deus lhe fez uma promessa que ele teria um filho, porém a sua esposa, Sarai, no caso ele era Abrão ainda, e não era Sara, mas Sarai, a sua esposa Sarai, ela era estéril, não podia gerar. Mas Deus havia prometido um filho a Abraão. Passados-se os anos dessa promessa, Sarai chega para Abraão e lhe faz uma proposta: se deite com a minha serva egípcia chamada Agar, tenha um filho dela, e aí a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Porém, essa atitude de Sarai no caso, cobrou um preço caro, porque depois, isso não era o cumprimento da promessa de Deus. A promessa de Deus era que Sarai, que depois viria a ser Sara, teria um filho, e ela conceberia, sabe? Deus, mesmo ela sendo estéril, Deus faria um milagre e a promessa através da vida dela. Porém, por conta dela ter feito essa atitude, digamos assim, de tentar ajudar a Deus, isso cobrou um preço caro. Esse menino que nasceu dessa serva chamada Agar foi Ismael, que posteriormente começou até mesmo a perseguir a Isaac, e enfim. E quando Agar teve a criança e tudo mais, ficou grávida, começou a desprezar a Sara, sabe? Então isso trouxe uma série de problemas, e tudo isso porque, digamos assim, Sara tentou ajudar a Deus a cumprir a promessa. E muitas vezes nós somos assim. Deus nos faz uma promessa e nós, com a força do nosso braço, tentamos ajudar Deus em alguma coisa para que a promessa venha a se cumprir logo. E muitas vezes nessa atitude nossa a gente acaba pagando um preço. Então eu quero ler com vocês Gênesis 16, a partir do verso 1, que diz da seguinte forma: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura, tereis filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora, ou seja, Sarai, desprezada aos seus olhos. Preste atenção nisso. Deus havia feito uma promessa a Abrão, que ele teria um filho. Mas Deus não falou em nenhum momento que ele teria que, digamos assim, fazer alguma coisa. Em que sentido? Deus fez uma promessa para Abrão, que ele teria um filho. E essa atitude de Sara, de tentar ajudar a Deus, de falar: não, eu tenho uma serva, entra nela e ela vai conceber e você vai ter um filho e a promessa vai se cumprir. Essa atitude de Sarai cobrou um preço caro, porque quando essa serva egípcia chamada Agar, ela ficou grávida, a Bíblia nos conta que ela começou a desprezar a sua senhora, sabe? Ou seja, a Sara. E não foi só isso que aconteceu. Agar desprezou Sara, aí aconteceu uma briga entre elas, enfim, Sara foi até Abraão, falou com ele: poxa, a minha serva está me desprezando. Abraão fala: faça o que você quiser fazer. E aí Sara começou a maltratar Agar fugiu para o deserto, enfim, ali o anjo fala com ela, fala: poxa, dá até o nome que seria do menino, que seria Ismael. Enfim, a Bíblia diz aqui, disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Aqui o anjo falando com Agar. E qual que foi a questão? Uma vez que Ismael nasceu, a Bíblia já falava que ele seria um homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos, ou seja, sempre vai viver em hostilidade. Quando o filho que realmente era o filho da promessa, que era Isaac, nasceu, Ismael começou a perseguir Isaac. Então olha só, a tentativa de ajuda de Sara para que a promessa viesse a se cumprir
logo fez com que nascesse uma criança de uma mulher escrava, e esse menino Ismael, que nasceu de Agar, começou inclusive a perseguir a Isaac, que era o filho verdadeiro, o filho da promessa, aquilo que realmente Deus havia prometido para Abraão. E a gente sabe que o povo árabe, ele descende de Ismael, né? E o povo judeu, o povo israelita, ele descende de Isaac. E até hoje a gente vê no mundo atual, né, uma briga entre a nação de Israel e os árabes, enfim, aquela guerra que nunca se acaba. E isso surgiu justamente de uma tentativa de Sara tentar, digamos assim, ajudar a Deus a cumprir a promessa de que Abraão teria um filho. E olha só, essa atitude de Sara reflete até mesmo os dias de hoje, né, com uma guerra interminável entre dois povos que perseguem um ao outro, né? No caso, né, principalmente os árabes perseguindo os judeus e buscando a extinção do povo judeu, né, o povo israelita. E muitas vezes na nossa vida, eu quero trazer isso para a nossa vida da seguinte forma: Deus, ele nos faz uma promessa, Deus, ele diz para nós, não, poxa, eu vou fazer determinada coisa na nossa vida, e a gente olha para o cenário e a gente pensa, é impossível, né? Sara já era uma mulher de idade, Abraão já era uma mulher de idade, Sara era uma mulher estéril. Só que uma coisa que a gente tem que entender é que a promessa de Deus sempre, sabe, vai ser impossível. O cenário sempre vai ser impossível, sabe? E a pior coisa que a gente pode tentar fazer é querer ajudar Deus no meio desse processo. Tentar colocar a força do nosso braço no meio dessa história, sabe? Porque a Bíblia nos conta que tudo aquilo que é gerado pela força do nosso braço, em Gálatas 4 vai falar da seguinte forma, né? Que tudo aquilo que é gerado da carne é escravo, e tudo que é gerado do Espírito, né, é livre. O que a Bíblia está nos falando? Tudo aquilo que nós fazemos pela força do nosso braço é escravo, está sujeito à escravidão desse mundo, ao pecado, às coisas erradas. Mas tudo aquilo que é gerado pelo Espírito, ou seja, tudo aquilo que vem de promessa de Deus, tudo aquilo que vem através, sabe, do milagre, da promessa do Senhor, é livre, sabe? E algo que não vai nos trazer problema, não vai nos trazer complicações, mas é algo que vai louvar e adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, tudo aquilo que a gente faz com a força do nosso braço, sabe, está sujeito às paixões dessa carne, sabe? E nós somos maus. A nossa carne, ela é má. Então, tudo aquilo que é gerado a partir da força do nosso braço vai nos trazer problema no futuro. Mas tudo aquilo que vem de milagre, que vem da promessa de Deus, e a promessa de Deus sempre vai ocorrer numa situação de impossibilidade, assim como Sara não podia gerar. Mas tudo aquilo que vem de Deus será para paz, sabe? Será para manifestação dos frutos do Espírito, sabe? O amor, enfim. E não vai nos trazer problema. Então que nesse vídeo você entenda que se Deus te fez uma promessa, muitas vezes não é para você fazer nada, digamos assim, no sentido de fazer com as tuas forças. Sabe, não é para você tentar ajudar Deus, mas a única coisa que é para você fazer é esperar com confiança no Senhor, orar e crer na promessa. E apenas isso. Não tente ajudar Deus, porque tem coisas que somente Ele vai gerar. Vai ser gerado do Espírito, não vai ser gerado da carne, não vai ser com as forças do teu braço, mas será através do Espírito Santo de Deus e de um milagre que só Ele tem condições de fazer. E se você se intrometer no meio desse processo, muitas vezes você vai gerar coisas que lá na frente irão ainda atrapalhar ou até mesmo perseguir aquilo que vai ser o cumprimento real da promessa de Deus na sua vida. Então que você venha entender isso hoje. Não tente colocar uma Agar no meio da história, gerar um Ismael no meio dessa promessa de Deus, porque isso vai lhe trazer problemas lá na frente. Mas espere o cumprimento da promessa, que é Isaac, o filho da promessa, o filho da impossibilidade, gerado pelo Espírito e não através da carne. Se essa palavra fez sentido para você, curte, compartilha, se inscreve e que Deus abençoe muito a sua vida.